Esta conferência será gravada agora. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rosângela Rufino da Silva, né? Eu sou artesã, moro aqui no Sítio Histórico Porto de São Mateus. E hoje eu convidei, né, a, a Neida, que vai chegar daqui a pouco, a Jurema Gonçalves, Mestra Juju, Cid Cleiton, Ildete, Josiane, a Kessia, o Mecenas, o Dredd, né? Para a gente estar conversando um pouco sobre gerenciamento de projetos, né? E tá trocando um pouco das experiências, porque, como eu falei para a Késia, né, a gente estava conversando, eu falei para ela que é o meu primeiro projeto, né? E tenho encontrado muitas dificuldades. E no momento eu estou estudando pedagogia, termino esse ano, mas colo grau lá para março ainda. E para mim é uma etapa muito interessante, né? Tá aprendendo um pouco mais como que eu gerencio o projeto, tá apanhando também um pouco, né? Porque errando que a gente aprende. Então, tem sido assim um desafio muito grande, porque no meio do caminho a gente acabou ficando sem contador, e aí eu tive que me virar, né? Eu e Mecenas tivemos que aprender diversas coisas, e foi pesquisando mesmo que eu fui aprendendo um pouco mais, né? Até a parte mesmo da produção, produzir algumas coisas com o próprio Mecenas, eu tinha um pouco de noção, mas a curiosidade às vezes falava mais alto, né? E eu ia para o YouTube mesmo, na cara e na coragem. Inclusive, né? É, o projeto da Kézia, eu até tinha pedido para ela participar, porque eu acho um projeto muito interessante, né? Por ser um projeto de empoderamento feminino. E hoje em dia, o que mais acontece, né, é a mulher, ela só sabe, como que diz, ela pensa que ela tem que ficar em casa, submissa a homem, submissa a marido, mas acaba que no artesanato, às vezes ela encontra é, um jeito assim de sair do cotidiano, né? Sair um pouco do dia a dia. Eu me sinto muito bem fazendo meus artesanatos, apesar que eu faço artesanato mais voltado para o papel, topo de bolo, caixinha personalizada. E eu aprendi no meio da pandemia, né? Foi uma forma que eu encontrei para estar tirando minha mente um pouco do dia a dia, né? E tá me exercitando um pouco mais. E graças a Deus, as pessoas viram o meu trabalho, gostaram. Eu tenho 5 boleiras fixas que eu faço os meus topos para ela. Eu não divulgo porque eu não tenho tempo de estar preparando esses topos, né? Mas eu acredito que daqui a um tempo eu. Né, de comer, mas eu acredito que daqui a um tempo eu invista um pouco mais nisso, né? Eu trabalho na tesoura mesmo, não tenho máquina de corte, colo tudo na mão mesmo. É realmente um verdadeiro artesanato, né? Mas aí na sala a gente tem mais pessoas que podem estar falando um pouquinho, passando experiência, me dando dicas, porque acabou que a pandemia atrapalhou um pouco, né? A, o caminhar do projeto e tipo assim, o que era para ser presencial acabou sendo online e muitas pessoas já estavam fartas, né, de ter que ficar só na frente do computador. Mas, enfim, a pretensão do meu projeto é daqui a um tempo a gente tá podendo fazer ele presencialmente, né, e tá expandindo o projeto em vários núcleos, em vários lugares diferentes e ter vários parceiros, né? Mas aí, quem quiser falar um pouco, se apresentar, falar um pouco do projeto, pode ficar à vontade. Oi, Rossandra. Boa noite. Boa À noite, noite. mecenas. Vi que aqui do Semearte também está aí, amiga de Rossandra vamos dizer, de atividade. A Víkia também trabalha com topo de bolo, né? É uma das mulheres aqui que está participando aqui do Potência Feminina, é uma das mulheres que estão aí fazendo os cursos de capacitação do Potência.
né? E meu nome é Kézia Alice, eu sou coordenadora aqui do Projeto Semearte, sou militante de Economia Solidária, faço parte do Conselho Estadual de Economia Solidária, do Fórum Estadual de Economia Solidária e sou da Rede Consol, que é a rede de empreendimentos, né, que são os empreendedores, os trabalhadores da economia solidária, é uma rede que ela é formada por esses trabalhadores e pelo governo do estado, é uma espécie de fórum, né, digamos assim, e ela é responsável por definir a política pública de economia solidária para os empreendedores coletivos e associados no estado do Espírito Santo. Além disso, a gente tem aqui o coletivo, que é o Semearte, que é um coletivo de vários empreendimentos diferentes, de artesanato, manualidades, de alimentação, e o Semearte hoje é responsável por coordenar o Potência Feminina aqui no estado, que é essa plataforma de formação para o empreendedorismo da mulher, né, para a geração de renda. Eu estou muito feliz, tá, Rossandra, pelo seu convite, por todas as pessoas que eu estou vendo. Tem o Armando Mecenas e tem um outro Mecenas, tem Josiane do Sementes, eu não consegui terminar de ver, porque eu estou no celular, porque justamente hoje está sendo feita estão fazendo um negócio aqui no Centro de Empreendedorismo, que eu não sei bem o nome, mas é mexendo no computador aqui, fazendo uma geral aqui nos computadores aqui que a gente usa no Centro de Empreendedorismo. Tem a Jurema, deixa eu ver se eu consigo ver o nome de mais alguém aqui, que tem 15 pessoas aqui com a gente. Maria da Penha, Ildete Calimã, Gilmara da Silva Ferreira. Eu coloquei o convite lá nos nossos grupos aqui, mas eu coloquei bem a quase agora, tá? Vicky, a Nani Pires. Obrigada a todos aí pela participação e obrigada, viu, Rossandra, pelo convite. Vamos conversando, que eu já queria começar a pimentar o negócio para depois o pessoal se apresentar, né? Eu não sei se você sabe, mas o que você faz hoje, por legislação no Espírito Santo e no Brasil, não é considerado artesanato, né? E isso é uma das nossas lutas aí. Depois a gente vai conversando durante esse nosso bate-papo. Mas hoje, por exemplo, 80% das mulheres que eu atendo no projeto, elas não podem se dar ao luxo de se chamarem de artesã, né? Porque a gente tem uma legislação que separou essas pessoas. Mas mais para frente a gente vai conversando, tá bom? Obrigada, gente. Realmente o que você falou é até meio difícil, né? Porque na hora de você legalizar, realmente você não encontra o KNAI para essa profissão. Acaba que o toper de bolo ele não entra como artesanato. Ele é um artesanato porque ele é manualmente, só que ele não tem um KNAI específico, né? Não, na verdade, a legislação brasileira diz que um monte de coisa que muita gente na minha comunidade acha que é artesanato, não é, né? As federações de artesanato discutiram aí, há uns anos atrás, com o poder público, né? A mudança na legislação. Em 2019, 70% das manualidades, né, deixaram de ser artesanato. Deixar o pessoal acabar de se apresentar e a gente vai conversando sobre isso. Não estou nem falando do KNAI, estou falando de algo que é muito mais estrutural. Estou falando de algo que é muito mais voltado para a nossa tradição. Antigamente, a gente pegava uma pessoa que pintava um tecido e chamava essa pessoa de artesã. Hoje, ela não pode se dar esse luxo, ela não tira uma carteirinha de artesã, ela não consegue um registro como artesã. Né? É uma discussão que tem que ser muito bem ampliada, mas, né, como nós, na nossa comunidade, a gente acha que as artesãs são aquelas que trabalham com as mãos, então aqui nós manda aqui, então aqui tem comida artesanal, tem roupa artesanal, tem moda artesanal, e vamos tocando. Tem um monte de gente, não deixa o pessoal se apresentar, né, e a gente vai conversando mais para frente. Sementes da Gratidão, nossa, que lindo! Deixar as meninas se apresentarem aí, né, Rossandra? Isso, quem quiser se apresentar, Josiane, Vicky. Sim. Então, vou eu. Boa noite, todos e todas. É isso mesmo, Josiane do Sementes da Gratidão. É um coletivo que a gente tem, né?
Eu sou a Josiane, sou bióloga por formação. Nós desenvolvemos ações dentro desse coletivo, tanto de cunho social quanto de cunho ambiental. Então, é um coletivo socioambiental. E Sementes da Gratidão, porque é isso, né? A gente tenta compartilhar um pouco do que a gente tem na prática mesmo. Então, é essa mobilização coletiva, um grupo de voluntários, né, que se mobilizam para fazer essas diversas ações, trabalhando com impacto socioambiental positivo, né? Bem para colher um mundo melhor, inclusive é o nosso lema. É um pouco disso. Pode falar, Jerusa. Está com o microfone aberto, pode falar. Boa noite para todos. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Então, Sim. meu nome é Gerusaldina, sou da Economia Criativa. E eu gostaria muito, eu não peguei a conversa do começo, afinal de contas, o que é artesanato? Então, tem a questão legal, né, Gerusaldina? Tem a questão tradicional, tem o que o dicionário disse, tem a questão da vivência, né? Assim, eu tenho muita dificuldade para lidar com esse tema, porque no Espírito Santo é um tema muito polêmico, tendo em vista que a gente tem algo que, de certa forma, é complicado de você tentar entender. A gente tem uma federação de artesanato, né, que é a federação que hoje agrega várias associações de artesanato, mas a gente tem uma política pública e tem uma Constituição que diz que a política pública tem que ser feita de forma igual, sem distinção, para todas as pessoas. Então, isso quer dizer o quê? Que uma política pública ela não pode ser baseada numa vontade de um determinado público, de uma determinada entidade, né? Então, o que houve aí lá atrás? Havia o artesanato em geral, várias técnicas eram consideradas artesanato, as federações se reuniram, fizeram ali outras reuniões com outras federações, e em conversa com o Ministério lá da Cultura, com o Ministério da Economia, eles criaram, né, algumas mudanças no Programa Nacional do Artesanato. Isso foi votado de forma democrática por todos os representantes dessas federações. Mas o que eu, enquanto militante da economia solidária, né, não consigo entender é de que forma que isso foi discutido com as pessoas, com a população, né? Porque, vamos dar um exemplo, eu costumo até brincar aqui, com todo respeito, com todo mundo, mas eu brinco muito isso aqui, né? O crochê é considerado artesanato, a laçaria não é, quem faz laço. Só que no mesmo armarinho onde a pessoa compra a linha e a agulha, que também vem da China, a pessoa compra a fita. E aí eu até costumo brincar nas minhas palestras. Eu falo, gente, será que a pessoa puxou lá a linha do rabinho lá do bicho da seda e foi puxando ali e foi fazendo crochê? Porque se você for olhar sobre equidade, né, sobre direitos iguais, não tem diferença. A pessoa, ela compra uma revista para olhar um gráfico, né? Então, assim, a gente fica difícil de você dizer. Se a gente for dizer o que é artesanato mesmo, nato, de acordo com o que está com o dicionário, é aquilo que você pega da natureza e transforma, né? E aí a gente vai, por exemplo, aqui na Serra, a gente tem o pessoal do Serra Boa, que eles colhem a taboa lá na lagoa, né, beneficiam a taboa, né, e fazem os móveis. A gente tem as paneleiras, a gente tem o pessoal que transforma e que faz o trabalho aqui, as ceramistas Jacuí, que trabalham com a argila, que é uma argila que só tem aqui em Jardim Carapina. Aí a gente vai para as mulheres que trabalham com artesanato com concha, com a escama de peixe, que faz toda aquela transformação de acordo com o que está no artesanato, no dicionário. Mas entre o dicionário, né, e entre o que está na lei, tem toda uma diferença, e uma discussão da qual a gente não participou,
né? E que chega a ser até difícil a gente entender esse panorama. Eu já tive uma reunião recentemente, há uns 3 meses atrás, com uma pessoa representante direto lá do Programa Nacional do Artesanato, que me fez entender e respeitar a decisão daquelas pessoas que discutiram essas mudanças. Mas eu não a considero justa. Eu estou sendo sincera, não estou fazendo críticas a nada, mas eu não a considero justa. Eu não a considero justa, por exemplo, com os indígenas. Quando você compara o artesanato de um indígena, né, com alguém que foi lá e comprou uma linha e fez um artesanato. Então, ela não é justa nem para quem ficou de fora e nem para quem continua dentro e que realmente faz artesanato, né? E aí a gente fica nesse limbo, onde as pessoas, uns conseguem, né, ser atendidos pela política de uma determinada forma, outros têm que buscar outros meios para ser atendidos, e a população ainda não se entendeu que hoje o artesanato é uma profissão, né? Ele hoje é uma profissão, ele está garantido por lei, o artesão hoje ele é um profissional, se transformou numa profissão, foi uma lei sancionada pela Dilma em 2013. E, infelizmente ou felizmente, os governos estaduais, eles acabam tendo que cumprir essa legislação, tá? E a maioria das pessoas não sabem que o artesanato, nem tudo que você faz hoje é artesanato. A bijuteria não é artesanato. Só um minutinho, gente, porque tem um monte de menino gritando aqui. Eu tenho 6 filhos, então tá todo mundo aqui à volta. Tá, vai lá. Desculpa aí, gente, foi mal, tá? E é isso, assim, eu acho que tem o artesanato popular, tem o artesanato tradicional, eu acho que a gente precisa conversar mais para entender que o título de artesão, ele não deveria ser algo que deveria colocar a capacidade profissional de alguém acima do outro, né? Mas sim a capacidade cultural e o reconhecimento, né? Pelo trabalho que essa pessoa faz de forma manual. Mas, enquanto profissão, ainda tem muito que ser discutido ainda para que possa ser realmente considerada uma política de desenvolvimento econômico e de forma igualitária, porque, infelizmente, acaba que muito do que é produzido, do que é feito dentro das periferias, dentro das comunidades, não é hoje mais abrangido por essa política. Estou ocupada. Desculpa aí, fui atender alguém aqui, já tô atenta aqui. Dona Aldina, desculpa aí, gente, me alonguei muito, valeu. Deixa as meninas aí falarem um pouquinho. Então, Kessia, deixa eu falar uma coisa. Você teve uma fala muito importante para a pessoa assim, entender que o artesanato também é um mercado de trabalho, né? Mas se você for levar isso para o lado profissional, o artesanato é um pouco invenção. Como, por exemplo, você tira uma lata lá no lixo da reciclagem e faz daquela lata um vaso, né? E isso você está ajudando o meio ambiente, está fazendo daquela lata a sua profissão, que é o que está acontecendo hoje. Na maioria das meninas, das mulheres, elas estão tirando as suas rendas do artesanato. Então, se torna uma profissão. Bravos, você falou muito bem. É isso. Só corrigindo, dona Gerizaldina, essa realidade é a realidade na nossa comunidade, tá? Aonde eu vejo uma mãe que pega ali uma toalha, faz um vaso, vende aquela toalha. Mas a gente não vê essas pessoas dentro das feiras de artesanato. A gente não vê um espaço específico para o artesão que está contribuindo para o meio ambiente. A gente não vê uma preocupação se quem está fazendo, por exemplo, um trabalho com madeira, ou com prata, ou com bijuteria, que tem algumas pessoas que trabalham com isso e vão para essas feiras, aonde ela está descartando o produto químico que ela está utilizando.
Algumas técnicas, por exemplo, de trabalho com concha, de alguns trabalhos manuais, dependem de produtos químicos, muitos até de solvente, né? E aí, aonde essa pessoa faz esse descarte? Qual é a contribuição que nós estamos dando para o nosso meio ambiente? É nisso que entra a economia solidária. Eu costumo dizer assim, eu não gosto de ser chamada, Rosângela, eu não gosto de ser chamada de artesã, tá? Eu não coloco em nenhum currículo. Algumas pessoas colocam quando vão me apresentar, eu não ligo, não vou ser indelicada, mas eu não gosto. Vou explicar por quê. Porque nós aqui, nós não trabalhamos sozinhas. Eu não trabalho sozinha. O Enfeite Brasil, que é o meu grupo, é um grupo que trabalha bijuteria artesanal, a gente gosta muito de misturar, de ousar, principalmente de fazer aquilo que todo mundo fala que a gente não pode, né? Não pode misturar a concha com a coisa dourada. Eu misturo sim, a orelha é minha, e aqui na comunidade a gente usa o que a gente quer, né? Não pode colocar o brilho para usar de dia. Eu uso sim, porque o brilho é meu e ninguém pode apagar. Então, a gente tem essa coisa mesmo do empoderamento na hora da produção. Sozinha. Então, se o artesão é individual e eu tenho um processo produtivo que ele é coletivo, então, assim, hoje, por exemplo, eu quase refiz a minha carteirinha de artesã esses dias para eu participar da feira, porque vai ser focada, a Feira Arte Santo vai ser focada em bijuteria, e aí eu recebi esse convite, mas eu recuei, né? Eu declinei um pouquinho, porque eu falei que, tipo assim, eu vou tirar uma carteirinha de um produto que eu domino, né? Mas que, na verdade, é feito de uma forma coletiva e associada, onde todo mundo participa do processo de produção. Eu faço a criação, às vezes, de um modelo, mas um vai fazer a rodelinha de cola, o outro vai furar, o outro vai colocar no saco. E é muito importante para mim esse processo coletivo e associado. Falar, na verdade, a gente precisa entender, né? Eu acho que, principalmente, o artesanato tem que entender isso, vamos falar aqui, né? Vamos fazer um paradoxo. Se o artesanato genuíno e associado que está no dicionário e que é defendido pelo PAS é aquele que pega a natureza, que transforma algo da natureza, né? Não deveria ser... Eu acho que deve ter caído a transmissão dela, né? Mas alguém quer ir se apresentando enquanto a Kézia volta? Eu gostaria só de dar um recado. Pede Kézia, quem tiver aí, para ela reiniciar, ela entrar, que aí de novo, que aí descongela, tá? Gente, olha só, enquanto a pessoa estiver falando, o bom é manter o microfone desligado, porque aí não dá, porque aí os sons não atrapalham. Boa noite, posso me apresentar, Armando? Pode sim, fica à vontade. Sim, quem está coordenando é Rosandra, tá bom? Rosandra Rufino. Tá certo, Rosandro, obrigada. Então, eu sou a Luciana, sou da Foz do Rio Doce, sou do distrito de Regência, na Vila Regência Augusta, aqui do município de Linhares. Estou coordenadora da banda de Congo Mirim, de Vila Regência. Estou coordenadora de um grupo produtivo, um coletivo de mulheres chamado Pimenta Nativa. E é um prazer estar aqui trabalhando, estar aqui aprendendo aqui na comunidade, de uma forma muito coletiva. Eu gostei muito desse início, né, de conversa, porque tem tudo a ver com a nossa comunidade. Gostei da fala, quando a Rosângela falou que não gosta de se colocar como artesã, né, nas apresentações, porque não é ela que fez sozinha a peça, e é bem assim o espírito do Pimenta Nativa mesmo, do grupo de costura que a gente faz parte. A gente desenvolve uma peça, mas tem um pouco de cada um. E eu acho que o fazer comunitário é isso, né? A gente não se apropriar sozinho de um conhecimento, mas sim de uma forma coletiva. Estou aqui para aprender com essa oficina. Obrigada pela oportunidade. Posso me apresentar? Posso falar? E o Ded?
Oi? Pode sim, fica à vontade. Obrigada, Luciana, pela sua fala. Então, eu vou pegar o gancho aqui, que eu fiquei muito feliz de saber que a Luciana está na sala. Eu e a Luciana, a gente tem um vínculo muito grande, né, em algumas atividades além do artesanato. E assim, eu gostaria de falar que venho da comunidade de Barra do Riacho e a gente trabalha na área do artesanato há mais ou menos 9 anos com um projeto chamado Espírito das Águas, onde a gente retrata a área marinha do nosso estado. E assim, e como artesã, como associação, a gente está há mais ou menos 28 anos, né? Então, eu achei, assim, muito bom essa conversa, porque sempre traz, sabe, para a gente a dificuldade do entendimento do que é artesanato. E eu gostaria de falar um pouquinho da minha experiência com o artesanato. Mas eu só queria saber, Rosandra, se eu falo agora ou deixo os outros se apresentarem para que eu possa completar a fala depois. Oi, Ildete, você pode ficar à vontade. Se quiser estar falando um pouco do seu projeto, pode ficar à vontade. O momento é agora para estar se apresentando. Depois, se tiver mais alguma coisa para estar complementando, fica à vontade, gente. A sala é nossa. Então, tá bom. Nós somos 25 mulheres que trabalhamos com vários núcleos e temos o núcleo da conchas e escamas, do bordado e também da porcelana fria. E a Criarte, ela vem desenvolvendo um trabalho com mulheres, dando esse empoderamento às mulheres através do artesanato há alguns anos. São mulheres de pescadores que estavam ansiosas dentro de uma comunidade e que a gente foi direcionando essas mulheres a externar seu sentimento, suas vontades, seus traumas através do artesanato. E a gente participa, sim, de algumas feiras. Eu sou artesã com o SICAB e, assim, acredito que o artesanato hoje tem umas políticas públicas tendo que ser muito trabalhada mesmo, como disse a Kézia. A gente sabe que a gente vive através da Lei 13.180 e as políticas públicas para o artesanato, eu vejo que elas precisam ser, sim, bem trabalhadas, não só com os grupos que já são instituídos, documentados, como os que estão ainda à beira de uma margem sem reconhecimento, ou talvez mesmo de serem documentados, instituídos e registrados. Eu quero dizer para vocês que sejam os artesanatos ou artes manuais, cada um tem o seu valor específico, que ele sai de dentro da pessoa e é levado para um conhecimento maior de uma comunidade, de uma região. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa que vivo com essas 25 mulheres, 50 terceirizadas, dentro de uma comunidade pequena, atingida, que é Barra do Riacho, município de Aracruz. Participamos de várias feiras e hoje mesmo eu vim de uma feira que a gente estava se organizando, mas eu quero dizer para vocês que essa experiência que a gente tem em retratar a área marinha, a gente tem um conceito de preservação. Quando a gente retrata a tartaruga cabeçuda, tartaruga de couro, ou seja, a toninha, ou outros animais que estão em extinção, algas e corais, para nós elevar um pouco do conhecimento do nosso Espírito Santo. O nome do projeto Espírito das Águas, ele vem trazendo um conceito também das águas do Espírito Santo. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que precisamos, sim, nos juntar para poder ter um reconhecimento, tanto seja artesanato com conceitos colhidos mesmo da nossa natureza, ou que seja artes manuais. Eu acho que todos eles têm o seu reconhecimento próprio. E assim,
estou aqui para contribuir no que puder, sou federada, participo da federação, sou secretária da Federação dos Artesãos e acho que todos nós temos muito que contribuir e que a gente possa mesmo trazer um pouco do nosso saber para repasse. E muito obrigada mesmo por esse momento e que a gente possa mesmo ajudar aos outros, né? E, Luciana, estou feliz por você estar por aqui e quero fazer parte desse diálogo, dessa conversa, viu? E assim vou passar para outra pessoa, para que cada um de nós possamos ter oportunidade de se manifestar e expor os nossos sentimentos, que também são e vivências de uma comunidade, tá bom? Muito obrigada, depois qualquer coisa eu entro, tá bom? Obrigada, Ildete, também. Muito obrigada, Ildete. Então, só uma fala rápida aqui em relação ao que você falou, ter o reconhecimento não só de grupos formados, como também de outros grupos que estão começando agora, principalmente a dificuldade que a gente está tendo, né, Mecenas? Temos grupos, temos pessoas, mas ninguém quer enfiar a mão na massa, ninguém quer se preocupar em correr atrás de documentação, fazer a parte mais difícil, entendeu? Todo mundo quer tudo prontinho. Então, a gente precisa conscientizar essas pessoas, né, para elas participarem de todo o projeto, participar ali, plantar a sementinha para poder depois colher os frutos, entendeu? Por isso que foi a proposta de estar fazendo essa live sobre gerenciamento de projeto, entendeu? Até para abrir um pouco a nossa mente, ver o que a gente está errando e pegar algumas dicas também de pessoas que já têm um pouco mais de habilidade, né? Mas alguém quer falar um pouquinho?